Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Muito bem, pessoal, estamos começando mais um Black Yellow Brasil Podcast, o episódio de número 153 desse seu podcast falando sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de fambonanet.com.br, do Spotify, iTunes, Deezer ou do lencinho que eu tenho certeza que você vai precisar nesse episódio. Eu sou Danilo Batista, seu host em mais uma semana de Black Yellow Brasil Podcast, e para fazer esse episódio comigo temos novamente a presença de Germano Coutinho. Tudo bem, Germano? Boa noite. Boa noite, Danilo. Boa noite aos nossos convidados de hoje. E um bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes, seja lá a hora que eles vão estar escutando esse programa. Na semana passada fizemos um programa de rivalidade contra o Indianapolis Colts, na qual nós levamos ampla e clara vantagem. E agora, infelizmente, essa questão se inverteu. Então vamos lá comentar sobre essa rivalidade contra o New England Patriots. É isso, e na representação do New England Patriots, para receber a benção da paternidade aqui, a gente tem dois convidados de locais especializados em falar de New England Patriots. Primeiro, o Arthur Cunha, lá do NE Patriotas. Tudo bem, Arthur? Seja bem-vindo ao Black Yellow Brasil. Tudo bem, Danilo, Germano. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Apesar dos Steelers ser um rival que os Patriots costumam enfrentar sempre, e a gente ter essa vantagem, querendo ou não, uma das franquias que eu mais admiro da NFL por toda a sua história. E não estou falando isso só porque estou participando do podcast de vocês, não, é a mais pura verdade. E obrigado pelo convite. Vamos fazer esse podcast agora e comentar dessa rivalidade que vem marcando a NFL no século XXI. Esse outro participante é um companheiro de casa nosso, ele está representando o Do Your Job Podcast, que é um podcast que fala do Patriots no Fambonanet. Bruno Barandas, seja bem-vindo ao Black Yellow Brasil. Fala, galera, um prazer estar aqui. É sempre bom falar de Patriots, seja contra quem for, né? Mas falar dos Steelers é bom porque, é óbvio, a gente tem essa vantagem aí nos últimos anos, né, nos confrontos, mas, como o Arthur falou, é uma franquia que é histórica, junto com a gente aí, os maiores vencedores da história da NFL, e é um time que sempre traz uma briga dura, né? Não são jogos fáceis, né? O Patriots tem essa vantagem nos confrontos, mas se você para ver o vídeo, o Steelers é sempre um time que traz grandes defesas contra o ataque do Patriots, traz ataque, o Big Ben aí é um dos caras que eu mais admiro na liga, a gente vê aí a idade chegando para ele, como chega para qualquer um, mas foi um cara que sempre admirei bastante e gosto muito aí de ver o Pittsburgh jogar, sempre, historicamente, foi uma franquia que eu gostei de ver, né, e principalmente ver do outro lado do campo, que a gente costuma sair com a vitória, né. É isso, ouvintes. Na semana passada a gente teve a felicidade de falar sobre Steelers e Colts, principalmente na parte recente do confronto. Essa semana ficou um pouquinho mais difícil, mas é ossos do ofício, a gente precisa trazer esse conteúdo para vocês. Deixa eu só começar citando a parte histórica. Vocês sabem que nesse programa a gente se foca mais na era recente, porque é a era que nós aqui, pelo menos, estamos acostumados a assistir. Mas tem 3 informações que são essenciais. Assim. Primeiro, que o total do histórico está em 17 vitórias do Patriots, 16 vitórias do Steelers e nenhum empate. São 33 confrontos. Isso mostra o quão parelho foi em termos gerais. A verdade é que nas décadas de 70, 80, 90, os Steelers tinham muito mais vantagem, e dos anos 2000 para cá, que aí entra a era Brady e Belichick, o confronto vira completamente e as vitórias de Pittsburgh começam a ser bem mais espaçadas. Mas os dois fatos importantes é que o confronto Steelers e Patriots estão bem marcados no início das duas dinastias das equipes. Se o Steelers teve aquela dinastia dos anos 70, o marco visual dela é, claro, a recepção imaculada, mas que é a temporada de 74, a AFC Championship Game, mas você pode voltar um pouquinho quando na semana 13 da temporada 74, o Steelers vence um jogo que dá aquela guinada para uma equipe vitoriosa.
O time tinha perdido vergonhosamente em casa para o Houston Oilers. O Joe Green tinha se recusado a continuar jogando pela equipe, mas ele foi convencido a voltar e ali ele reuniu a equipe e deu aquele espírito que iria durar por anos de uma equipe realmente vitoriosa. Então, esse jogo da semana 13 foi exatamente um Steelers e Patriots. A gente sabe que o Patriots não era uma das grandes equipes da NFL à época, mas tá marcado ali na história. E o outro jogo, o que tá bem no começo da dinastia do Patriots, a gente sabe que a referência visual é basicamente o jogo da Tuck Rule, que é uma rodada divisional de playoffs, Patriots e Raiders. O jogo seguinte é final de conferência e é exatamente Patriots e Steelers, em 2001, que aí o Patriots vence a partida e vai ao Super Bowl 36 para ir ganhar o seu primeiro título. Então, são duas equipes que se encontram bem no começo da história, das suas histórias. Mas o que vale, na verdade, é o que a gente viu, são as nossas memórias, e deixa eu começar pelos nossos convidados. Vou começar com você, Bruno. Cita pelo menos, uma grande memória que você tem em confrontos em Steelers e Patriots. Antes de falar disso, só queria falar sobre esse jogo que você falou aí da final de conferência em 2001, que tem uma história muito engraçada, que quando os jogadores do Patriots estão entrando no estádio, né, o jogo foi em Pittsburgh, e passa um carro com malas dos jogadores, né, etiquetadas com o nome dos jogadores, e foi quando o Belichick fala para os jogadores do Patriots que os Steelers já estavam empacotando as malas para viajar para o Super Bowl, né? E que isso foi uma grande motivação, que o Steelers já tinha tanto a confiança de que eles iam ganhar a AFC, que já estavam se preparando para viajar para o Super Bowl, que, se eu não me engano, foi em New Orleans naquele ano. E aí isso foi uma grande motivação. Só queria lembrar, ninguém sabe se isso é verdade, né, que o Steelers realmente já estava se preparando para viajar, mas é uma história que os jogadores contam aí no America's Game lá de 2001. Conhecendo o Belichick, era uma mentira completa. E ele só... tem uns caixotes ali, porra, fala que aquilo é mala, que aquilo vai resolver. Não, o engraçado é que tem vídeo disso. No America's Game eles chegam a mostrar as malas. A câmera de filmagem chega a pegar isso. Achei essa história muito bizarra na época. Mas uma memória muito grande pra mim foi lá em 2007, né, naquele ano que o Patriots tinha aquela máquina no ataque com o Randy Moss e o Wes Welker, que um DB dos Steelers, e eu não vou lembrar agora exatamente quem mas que falou que ele ia acabar com o jogo, que ele ia tirar o Tom Brady, que o Tom Brady não ia se criar em cima dele, que a defesa dos Steelers era grande defesa, e que não sei o que lá. E foi um jogo de 3 TDs do Randy Moss em cima dele, né, onde o rating do Tom Brady contra ele foi um rating absurdo, e que você via claramente que depois de um certo momento onde o Patriots já tinha estabelecido a vantagem no placar, era uma coisa pessoal. O Tom Brady tava indo com o Randy Moss atrás dele o jogo inteiro, porque era tipo assim, recolha-se a sua insignificância, que esse jogo é meu, entendeu? E aí você junta o Tom Brady com o Randy Moss, talvez a maior dupla aí de QB wide receiver da história, né? Você vai rivalizar aí com o Joe Montana e Jerry Rice, mas foi um jogo muito marcante pra mim, justamente por conta disso, que mostra essa competitividade que a gente viu tanto agora no Last Dance do Michael Jordan, né? Do Tom Brady também nesse mesmo sentido de o cara me provocou, o cara tentou dizer que eu era menos do que eu sou, então eu vou atrás dele, eu vou fazer da vida dele um inferno nesse jogo. O nome da criança, do inocente, é Anthony Smith. Ele mesmo. E pra piorar, perguntaram pra ele de novo, depois ele garantiu de novo a vitória dos Steelers. Não sei como é que você faz um negócio desse, bicho. Não tem como, né, cara? Ô, Arthur, o que é que te traz de lembrança positiva esse confronto? Só antes de falar minha lembrança positiva, também um adendo dessa final da UFC de 2001, que Pittsburgh, como o nosso amigo Bruno falou, entrou favorito para a partida. Pittsburgh acabou com a seed 1 da UFC naquela temporada regular. E para piorar a situação dos Patriots, Tom Brady se lesionou no segundo quarto. E Drew Bledsoe, que começou a temporada como titular, perdeu a posição para Brady depois da lesão, jogou aquela partida, voltou aos gramados e ajudou os Patriots a chegar no Super Bowl. Porém, nem foi o ataque de New England que garantiu a vitória da equipe, sim o Special Teams, com os Patriots, com o Troy Brown, na verdade, wide receiver, retornando um punch para touchdown, além dos Patriots bloquearem o field goal e também retornar para touchdown. Então, desde sempre, na era Belichick,
o fator Special Teams sempre foi preponderante nos Patriots. E uma memória marcante que eu tenho nem é de uma partida assim final de AFC, playoffs ou algo do tipo, mas é do ano passado. Na abertura, na semana 1, primeiro Sunday Night Football da temporada, que os Patriots derrotaram os Steelers por 33-3. Ali foi muito marcante para mim, porque a gente, lá no site, lá no Patriotas, a gente organizou nosso primeiro encontro, tanto com o restante dos fãs, como nós mesmos que fazemos o projeto, eu, o Felipe, o Sidney, a Tati. A gente viajou para São Paulo e pela primeira vez, depois de 5 anos, a gente se conheceu. Então, assim, foi um momento que eu nunca vou deixar de lembrar. E até porque a vitória foi acachapante dos Patriots. Talvez foi a melhor partida de Brady na temporada. Foram 3 TDs, mais de 340 jardas. E New England ali deu uma esperança de que poderia vir o bicampeonato, só que depois a gente sabe o que aconteceu. Porém, essa partida da semana 1 sempre ficará marcada para mim. Cara, são 373 jardas lançadas e um senhor placar 33-3. Germano, você pode escolher uma das nossas memórias negativas pra gente começar, já que a gente tá nesse momento. Bom, quanto a memórias negativas... É isso, você tem várias pra escolher, vai em uma. Fica difícil até escolher uma delas, né? Porque são tantas, infelizmente são tantas, mas vamos lá. Vamos lá. Acredito eu que eu tô até olhando para ver se foi exatamente esse jogo aqui, mas acredito que foi. Foi o jogo 2015. Se eu não estou enganado, era a primeira partida da temporada. E eu lembro claramente desse jogo. Porque, assim, o normal pra gente era sempre deixar o Gronkowski desmarcado. Sempre. Não tinha isso de marcar o Gronk, não. Era sempre deixar ele desmarcado. Tudo bem que mesmo quando tinha marcação dupla, ele estava desmarcado. Mas nem isso a gente fazia. A gente deixava ele em uma ilha. Era assim, todos os DBs marcando alguém e o Gronk sozinho. Acho que era um jogo doentio, enfim, que a nossa defesa fazia, que não é possível. Mas enfim. Mas eu lembro que nesse jogo foi um absurdo, porque teve um touchdown, acredito eu que foi um touchdown que ele marcou, completamente sozinho, só que na jogada a gente tava com 12 jogadores em campo na defesa. Então, assim, nem com 12 jogadores a gente conseguiu marcar o cara. Era realmente, assim, absurdo. E não era um segredo. Todo mundo sabia que o Gronk ia receber a bola. Todo mundo sabia que na endzone o Brady ia procurar o Gronk. E assim, eu realmente não consigo explicar, eu não sei explicar, na verdade, o porquê ele ficava tão sozinho. Eu realmente não sei. Então, assim, se for para dizer uma, eu citaria esse jogo de 2015, na primeira rodada de 2015, no qual foi até engraçado, porque, como o Arthur falou, foi também numa situação que eu tava com alguns amigos meus. Eu tenho alguns amigos que acompanham a NFL, e um deles mora no Ceará, eu sou de Recife, e um deles veio para cá, e a gente acabou indo assistir esse jogo. Estávamos eu, esse meu amigo do Ceará, e outro amigo meu aqui, dos Patriots, que mora aqui em Recife. E fomos ver, né? E assim... chegou a um certo ponto que eu só fazia rir, porque era ridículo o que estava acontecendo. Mas, enfim, eu já estava acostumado, né? Mas o Antonio Brown também jogou muito naquela partida, não foi? Rapaz, jogou, mas a memória que eu tenho da partida é do Gronk, não adianta. Mas você foi esperto, Arthur, porque marcar um encontro assim com a galera que vem de fora e tal, tem que ser contra a gente, porque a chance de vitória é quase que total. Então, você foi E é até interessante isso, porque os Patriots, obviamente, iam apresentar o banner de campeão e geralmente o jogo sempre era na quinta-feira, né? A abertura da temporada. Mas como foi os 100 anos da NFL, e a liga acabou mudando um pouco isso, nossa partida acabou indo para domingo. E se fosse na quinta-feira, a gente não ia conseguir marcar um encontro para essa rodada específica, porque quinta é mais difícil por conta do trabalho do pessoal. Então acho que acabou tudo conspirando para ser no domingo e contra os Steelers. No podcast passado, Arthur, a gente brincou que contra os Colts sempre tem algo místico. Porque assim, apesar de vocês levarem muita vantagem contra a gente nos últimos anos, acreditem, a vantagem que a gente leva contra os Colts é ainda maior. É realmente um negócio muito absurdo. Então a gente brincou que sempre tinha algo místico envolvendo o jogo, enfim, tinha alguma coisa na água, que sempre fazia com que a gente ganhasse. E
é assim, acontece a mesma coisa com vocês, porque sempre acontece alguma coisa aleatória, alguma coisa assim absurda, a não ser quando a gente leva uma traulipada, que aí de vez em quando ocorre, né, feito essa outra partida, mas sempre acontece alguma coisa que faz a diferença. Geralmente era o Gronk desmarcado, mas sempre aconteceu alguma coisa. Então, é engraçado como tem esse paralelo, que contra os Colts é em nosso favor e contra vocês é em nosso desfavor. Eu acho engraçado, né? A gente estava até conversando isso antes de começar o podcast, que é como todo Patriots e Steelers tem um flip-flicker do Patriots, né? Impressionante. É algo que já tá... Beleza, vai começar o gameplay contra os Steelers, o que a gente fala? Ah, não, vai ter que ter um flip-flicker aqui, uma rota over, uma rota under, e inclusive com aquela do Chris Hogan passando livre cruzando o campo, abandonado, que onde o Steelers decidiu que não ia marcar o Chris Hogan, né? E assim, todo jogo tem uma dessa, é impressionante. Todo jogo do Patriots e Steelers tem um flip-flicker onde alguém sai muito livre, é impressionante, cara. Exatamente. Quando... Essa, inclusive, é a minha. A do Gronk rindo na cara do Sean Davis, é claro, mas é a partida que Germano mencionou. E essa, final de conferência, e você me deixa Chris Hogan, é a temporada 2016, né? E você deixa Chris Hogan livre para fazer absolutamente o que ele quiser. Ele saiu com 9 recepções, 180 jardas e 2 touchdowns. 180 jardas para Chris Hogan, que era recebedor 4. E, amigo ouvinte, se a gente quisesse, a gente podia passar mais umas 2 horas aqui só falando de jogos em que o Patriots, esse Patriots dessa geração, limpou os Steelers, porque a era Brady e Belichick começa em 2001. Belichick chega antes, mas o Brady tá logo ali depois. Essa geração do Patriots, você pode marcar basicamente a temporada 2001. De lá pra cá, o Steelers venceu uma em 2004, uma em 2008, que é a temporada que o Brady tá machucado, não é isso? Isso. Uma em 2011 e uma em 2018. De 2002 pra cá, que são 18 anos, tem 4 vitórias. Ou seja, a gente precisa apertar um pouquinho mais se a gente quiser passar para o próximo bloco, que é exatamente a hora do Steelers, né? A hora da gente ver algumas coisas que favorecem a gente. E aí, Germano, por favor, dê uma luz nesse episódio. Nosso torcedor tá triste. Rapaz, dar uma luz é um pouco difícil. Assim, o que eu posso fazer é botar uma lanterninha e tal, o meu capenga, mas vamos lá, é o que dá, né? Assim, memórias positivas. Poxa, não tem como não ser, até porque, como você falou, Danilo, desde 2001 a gente só leva a lapada. Tá? Foram 16 partidas, que é muita coisa, né? Em 18 anos é muita coisa para equipes que não são da mesma divisão, mesma conferência, mas não divisão. E foram 16 partidas. E o recorde tá 12-4 para eles. Ou seja, é basicamente a média de vitórias que eles têm nesse período. Se você somar tudo, vai dar basicamente isso. É 12-4. Então, assim, é difícil, mas vamos lá. A mais recente, com certeza, é de 2008. Ou melhor, a de 2018. Isso. E, nossa senhora, vocês não têm ideia do quanto nos deu alegria essa vitória. Porque Essa aquela foi coisa... catártica. É só lapada. É só lapada, é só lapada, é só lapada. E ainda mais porque, a gente ainda vai comentar, no jogo do ano anterior, foi uma coisa... pior ainda, já dói, mas aquele jogo foi um jogo que fez a gente basicamente desligar a TV e falar: eu não quero mais saber de futebol americano até o próximo ano. Foi basicamente isso, a gente não queria mais ver nada. Enfim, mas vamos ficar na memória boa por enquanto. 2018 a gente ganhou, foi um jogo lá em Pittsburgh por 17-10. Era um jogo de extrema importância pra gente. A gente tava tentando chegar aos playoffs, que, spoiler, não deu certo, devido a um certo empurrão no jogo seguinte contra o New Orleans, que não foi marcado, mas enfim. Mas era um jogo de extrema importância que a gente precisava vencer. E assim, antes do jogo é aquela coisa: então vamos enfrentar o Brady, vamos enfrentar o Patriots, lascou, não vai dar certo, ele sempre ganha da gente, mas vamos embora. E no final das contas, a gente conquistou a vitória. Assim, desse jogo, o lance mais marcante, que inclusive virou quadro, na casa do Hayden, é a interceptação dele no passe forçado do Brady, porque o TJ Watt chegou ali na marcação, chegou na pressão. Ele lança uma bola ali entre o Gronk e o Edelman, se eu não estou enganado. Ficou uma bola pendurada, e aí o Hayden não teve dúvida, pulou, agarrou como se fosse um filho dele e desceu. Tanto que o Hilton é quem mais comemora a interceptação.
Alguns pontos positivos do jogo, na minha opinião. A recepção do James Washington, o Danilo com certeza vai lembrar que o James Washington era o rookie naquela temporada, um cara que não estava mostrando muita coisa, que inclusive estava sendo bem criticado, porque ele não estava atingindo o nível que a gente estava esperando dele. Mas naquele jogo ele teve uma recepção ali na sideline muito boa, não lembro em cima de quem foi, mas foi uma recepção muito boa, e isso aí chama bastante atenção. As 142 jardas do Jaylen Samuels, é claro, que teve um breakout game, vamos dizer assim. Jogou muitíssimo bem naquele jogo, muitíssimo bem. Até correndo com a bola, porque, assim, para quem não acompanha de perto os Steelers, o Samuels é mais conhecido como um back recebedor. A gente utiliza ele mais em third down e por aí vai. Ele nunca foi exatamente conhecido como, assim, um grandíssimo corredor com a bola, pelo menos na NFL. Inclusive, eu lembro que após o jogo, ele chegou a comentar que ele nunca tinha tido essa quantidade de jardas na vida dele, contando NFL, college e high school. Então, realmente foi um jogo especial. E basicamente é isso que eu quero comentar desse jogo. Também lembro de algumas coisas negativas, feito um touchdown longo do Hogan, que, enfim, todo jogo contra os Patriots parece que eles têm um touchdown de um cara longo, ou melhor, de um cara livre, e é um touchdown longo. E que também foi um jogo apertado, que a gente ganhou no final, tá? Que a gente ganhou no final. O Patriots ainda teve a última chance ali no último drive, que chegou na nossa red zone, mas teve 4 chances para entrar na end zone e não conseguiu. Então fica aí minha menção boa, minha menção positiva a esse jogo, essa vitória, que nos deu pelo menos uma alegria, que é rara contra os Patriots, mas que quando vem a gente realmente abraça com toda a força, porque é necessário. A gente não sabe qual vai ser a próxima vez que a gente vai ter essa alegria. E sobre essa partida, eu acho interessante agora do lado dos Patriots mencionar que foi o jogo que sucedeu aquele Miami Miracle, que os Patriots perderam na jogada de rugby dos Dolphins, uma coisa absurda. Lendário. Então, assim, a gente já chegou para essa partida cabisbaixo, mas quando a gente olhou o adversário, não, Pittsburgh, poxa, é um time que a gente tem um retrospecto favorável, para ganhar lá no Heinz Field e elevar a moral e esquecer o que passou em Miami. E aí, no decorrer do jogo, uma partida meio apertada, os Steelers tomaram a frente no placar e o Brady teve o último drive para empatar o jogo e levar para o overtime. E eram sempre situações que Brady correspondia, que o ataque ia lá, fazia o que era preciso e ganhava, levava o jogo para OT. E o time até estava marchando bem no campo, conseguiu chegar até, acho que ali perto da red zone, até que a coisa desandou de vez e Pittsburgh acabou saindo vitorioso. Depois daquela partida eu até pensei, essa temporada não vai dar mais em nada, perdemos para o Miami na jogada de rugby, perdemos agora para Pittsburgh, devemos perder a semana de bye, só que felizmente nada disso aconteceu, os Patriots conseguiram a bye week e depois naquele lema do Still Here foram campeões do Super Bowl novamente. Essa foi uma temporada muito engraçada, porque eu lembro que todo mundo tava falando isso. Não vai dar mais, pelo amor de Deus. Pô, agora acabou a dinastia do Patriots. E eu e o Marcelo estava falando isso lá no Do Your Job na época. A gente falava, tipo, cara, terminou mal, mas Danilo, deixou chegar no playoff. Desculpa interromper, mas eu só queria perguntar uma coisa. Danilo, você ouviu a mesma coisa que eu ouvi? Eu ouvi com toda clareza, Germano. Eu quero saber qual vai ser o efeito disso depois. Eu também quero saber. A gente desvenda o mistério daqui a pouco. Pode terminar, Bruno. Eu falei, pô, acabou a dinastia. E realmente terminou a temporada mal, mas deixou chegar nos playoffs, depois deixou chegar com a bye, né, com esse tempo para descansar, para reagrupar. E aí vem aquele jogo contra o San Diego Chargers, que o Patriots marcha o campo correndo o tempo inteiro, né? Estabelece o jogo corrido, que foi o que carregou o time playoff adentro até o Super Bowl, né? Exatamente. Teve esse momento mesmo. Antes eu queria até puxar um jogo bem mais antigo, que é 2004, que é basicamente aonde começa o confronto, a geração atual dos Steelers enfrentando a geração atual do Patriots, mesmo que seja uma outra geração do Patriots. Vocês vão entender. Tipo, aquela época ainda era a geração do Ty Law, do Lorne Milloy, do... Lorne Milloy saiu em 2001. Não, 2003, o que é head coach... Lorne Milloy, não, desculpa, o que é head coach agora? Era Mike Vrabel, Mike Vrabel, isso. Ted Bruschi, Ty Law. Isso, esses caras. Era essa geração de defesa do Patriots, mas você considera a mesma coisa porque é Bill Belichick e Tom Brady. A gente anota do isso. outro lado, era o primeiro ano do Big Ben, né? Isso, era um Big Ben estreante. Da mesma forma que era a defesa do Troy Polamalu, do James Harrison,
do James Ferrier, e era essa geração do Steelers, era essa geração do Patriots. Mas era Big Ben e Tom Brady, por isso que tem esse comentário. E o Patriots, ele vinha em temporada regular, vinha uma sequência de vitórias absoluta, e o Steelers com um quarterback novato, incrivelmente numa campanha 5-1, então era o confronto que qualquer canal de TV quer passar, porque, porra, você tem basicamente o melhor time da última década de um lado, um time que é tradicionalíssimo e extremamente bem na temporada do outro, porra. É um confronto fantástico que eles queriam mostrar ali. O Patriots vinha sem dois dos playmakers da equipe, o Corey Dillon, o Dion Branch, não puderam jogar nesse jogo. E aí o Deshae Townsend, cornerback dos Steelers, pegou uma pick six para no segundo quarto abrir uma liderança de 21-3, que, porra, dá uma ajuda enorme. Então essa partida com Deuce Staley e Jerome Bettis combinando para quase 200 jardas corridas, uma vitória 34-20, realmente não foi o Big Ben que levou aquela vitória, mas já tá na conta dele. É uma vitória realmente muito marcante. A entre aspas, carimbada de faixa, que não tinha faixa, mas foi... Eu lembro desse jogo, eu comecei a acompanhar em 2003, né? E eu lembro desse jogo, eu lembro que foi... Falou, o QB novato do Pittsburgh, o QB novato do Pittsburgh, o QB novato do Pittsburgh. E o Pittsburgh vem, e é uma vitória que foi um statement, né? Foi tipo, beleza, essa geração do Pittsburgh chegou pra ficar, chegou pra brigar, né? Foi um jogo, foi um choque até perder aquela partida, né? O Patriots vinha de um Super Bowl ganho, vinha pra brigar. Acabou ganhando de novo, né? Mas naquela temporada. Mas eu lembro que foi um impacto muito grande perder aquela partida pro Pittsburgh ao longo da temporada. E nessa partida também acho que é importante que você ressaltou que o Dion Branch estava fora do jogo, e na final da NFC, que também foi Pittsburgh contra Patriots, Pittsburgh teve uma temporada sensacional, né? Foi 15-1, os Patriots foram 14-2 no final das contas. Esse jogo que definiu o mando de campo para Pittsburgh nos playoffs. Mas o Dion Branch, que não jogou na temporada regular, estava disponível na final da NFC e recebeu 4 passes para 116 jardas e um touchdown. Então, com certeza, ele fez muita falta nesse jogo da temporada regular. E foi o MVP do Super Bowl no final da temporada, naquele ano. Perfeito. É só você alterar o Gronk pelo Branch, que dá a mesma coisa. Sempre tem, cara. Sempre tem. Que ele fica livre, leve e solto. É sério, sempre. Não é possível. A gente parece que tem alguém que fica invisível toda vez que a gente vai jogar com vocês. Porque sempre tem um cara específico que acaba sem marcação. É impressionante. E aí eles se enfrentaram em 2004, em outubro, 31 de outubro, vitória dos Steelers, mas a final de conferência 2005 também foi no Heinz Field, por sinal, foi com vitória do Patriots 41-27, é exatamente esse jogo que o Arthur mencionou. Então deixa eu passar para vocês. Começar com você, Arthur. Uma lembrança negativa que te traz Steelers e Patriots. Então, desde que eu comecei a acompanhar a NFL, eu sou mais novo que vocês, tenho fazer 20 anos agora. Desde que eu comecei a acompanhar, a única derrota que eu vi dos Patriots para Pittsburgh foi justamente a da temporada 2018, que vocês mencionaram que foi a memória mais marcante. Naquele 17-10, por conta do que eu já explicitei, que achei que ali não dava mais, vindo da derrota cachapante para os Dolphins. Então aquele jogo para mim acabou sendo bastante negativo, só que no final, felizmente, deu tudo certo. Muito bem, a gente passou por esse jogo. Bruno, você tem alguma que te marca? Cara, eu acho que acaba sendo o mesmo jogo, né? Foi o jogo que a gente viu o Patriots perder e foi a época que todo mundo começou a encher o saco e falar, agora que acabou a dinastia, agora o Patriots... E aí, cara, foi uma época muito ruim pra mim, porque, tipo, todo mundo enchendo o saco, né? Tipo assim, eu convivo num ambiente de futebol americano muito intenso, né? Dentro de um time. E a gente sabe que o Pittsburgh tem uma das maiores torcidas aqui no Brasil, e a quantidade de jogador torcedor do Pittsburgh, que é insuportável, assim, vocês não estão entendendo. Cara, tem um DB, eu não sei se ele assiste o programa de vocês, tá? Aproveita e manda um abraço. Se o Mãozinha estiver ouvindo aí, cara, que moleque chato, cara. Porque depois desse jogo eu tive que ouvir tanto que, agora o Patriots acabou. Aí, naquele jogo lá que o Jesse James também cai ali na endzone, o moleque falou pra cacete. Toda vez que alguém me pergunta alguma coisa no Instagram, quem é o melhor não sei o quê, e eu não falo alguém do Pittsburgh, esse mesmo moleque vem me encher o saco. Então,
Mas aquele jogo que o Patriots perdeu para os Steelers, eu nunca tive que ouvir tanto ele falar. Eu só não respondo. Porque eu, para não ir para grosseria, eu não respondo. Então eu só fiquei quieto e aí o Patriots chegou nos playoffs, teve a bye week, ganhou o primeiro, ganhou. Eu só voltei a abrir a boca depois do Super Bowl. Eu prefiro falar quando eu tô ganhando, né? Então, assim, foi essa memória ruim, né? No real, quase qualquer memória de eu falando de Patriots e Pittsburgh com o Mãozinha, que é um moleque muito chato. Gosto muito dele, mas que torcedor chato. Clubista pra caralho. Mas essa foi a pior memória que eu tive aí dos Steelers. O nome dele, por acaso, é Caio? Não, é Gabriel Melo. Entendi. Ah, Germano, só elucidando vocês, aquele momento que a gente ouviu enquanto o Bruno tava falando, a lendária motoca passou por aí, Bruno. E existia uma entidade de uma motoca aqui que no primeiro ano de podcast nosso, toda vez, é real, toda vez que se você ouvir o podcast e comparar com as datas e tal, se desse pra ouvir uma motoca passando ao fundo, automaticamente era uma derrota dos Steelers na semana seguinte. Não é superstição. É real, tá comprovado pela história que isso aconteceu naquele ano todinho. Cuidado, E vai essa aparecer um questão jogador. foi confirmada? Daqui a pouco sai a notícia do TJ Watt com Covid aí por causa da moto, cara. Tá ligado? Agora que a gente quer saber qual vai ser o efeito final dessa história. Se continua aqui, se vocês levam com vocês, se leva contigo, não sei. Mas que aconteceu, aconteceu. Né? O barulho de moto também já é histórico lá no Do Your Job. Eu moro numa ladeira aqui e assim, aí tem ponto de mototáxi, né? Então é moto o tempo inteiro. Então volta e meia para o programa. Para aí, galera, que a moto tá subindo. Aí passa o carro vendendo ovo. Alô, freguesa, o carro do ovo tá passando. Aí já virou histórico no Do Your Job também, né? São os 3 barulhos: as motos subindo, o carro do ovo passando e o meu cachorro insuportável latindo. É isso. Mas eu vou. Já citei grandes memórias, a gente precisa deixar o bloco extra para falar do famigerado jogo do Jesse James. Porque a gente tem que. O ouvinte lembra das nossas reações, mas como tem sempre pessoas novas chegando para todos os podcasts, então a gente relembra. Qual é o lance, amigo ouvinte? O Steelers tá à beira de um touchdown. O Ben passa a bola pro jogador que então era nosso tight end, hoje ele tá em Detroit, Jesse James. Ele recebe e mergulha pra endzone. Não sei por que raios ele mergulhou, não tinha gente tão próxima assim, mas ele mergulhou pra endzone. E aí é aquele momento que a bola, ele tá segurando, ele bate no chão com a bola bate, a bola sai, dá uma confusão, mas em qualquer momento, quando você olha aquilo ali, você olha, peraí, o cara agarrou a bola, foi andando, entrou na endzone, ok, isso é um touchdown a essa altura do relógio, acabou o jogo, pô, o Steelers venceu. Juro pra vocês, eu saí pra pegar uma água e já com a cabeça, não, acabou o jogo. Esse jogo já é nosso. Tive que resolver alguma coisa aqui em casa. Quando eu voltei, a transmissão já tinha terminado, está um clima de miséria no grupo Black Yellow Brasil. Gente, como assim vocês estão tristes? A gente ganhou o jogo. Por que vocês estão assim? Bicho, tu não viu, não? Não. Clica aqui nesse link e vê o replay. E aí é toda aquela pataquada da jogada cancelada, o touchdown cancelado, discussão, 5 minutos discutindo a jogada, 10 minutos, volta e o Ben me lança uma interceptação absolutamente patética, porque isso é completamente descabida, aquela interceptação. E aí é vitória do Patriots. E eu não consigo acreditar até hoje que aquilo não foi um touchdown e o Steelers não ganhou aquele jogo. E o pior, Danilo, não é apenas pelo lance em si, não é pela questão da foi recepção, não foi recepção, mas pelo contexto, que assim, só para contextualizar ainda mais para os ouvintes que não acompanharam o jogo, então que não lembram tão bem, estávamos vencendo por 24-16, faltando cerca de 4 minutos para terminar o jogo. Ou seja, uma vantagem boa, né? 8 pontos, tal, é uma posse de bola só, mas é uma vantagem interessante. Ok. Drive dos Patriots, field goal. Seguramos eles pelo menos. Tá bom, field goal. Ficou 24-19. E aí, a gente devolve a bola pro Brady, faltando, acredito eu, que pouco menos de 2 minutos, uma coisa assim, se eu não tô enganado. O último drive inteiro dos Patriots foi bola no Gronkowski. Tirando o touchdown, que foi de um running back lá que eu não lembro o nome, os amigos podem até me lembrar depois. John Lewis. Esse aí. Foi o drive inteiro, excetuando esse lance pro Gronk. Inteiro. E nas 3 recepções do filho da mãe ele tava livre. Nas 3!
parecia que a gente não sabia mais jogar. Parecia que a gente não sabia mais defender. Era só isso. Era Brady, Gronkowski, Brady, Gronkowski, Brady, Gronkowski. Acabou. E foi nessa toada, eles fizeram touchdown e viraram o jogo. Se tivesse acabado aí, já seria ruim. Mas não acabou aí. A gente pegou a bola, acho que com 50 segundos, pra tentar um milagre. E aí o Big Ben me manda um passe pro Juju, que ele anda umas 80 jardas. Ele corre umas 80 jardas. Foi impressionante. A gente pulou. Eu lembro que eu tava lá em Pipa. Eu tava numa viagem com os amigos meus. E é como eu falei no podcast passado, eu consegui um Wi-Fi, não sei aonde. Enfim, dei uma estrambicada lá e consegui pra tentar assistir o jogo. E na hora do passe eu fiquei doido, né? Ninguém tava entendendo por quê. Eu o único que gosto de futebol americano no grupo. Enfim, fiquei doido lá. Falei, meu Deus, vamos ganhar o jogo, não sei o quê, papapá. Pra depois acontecer a desgraça. Então, realmente, assim, não bastava ser apenas a questão do Jesse James, da recepção, não. Tinha que ter esse toque de crueldade que fez partir o nosso coração. Porque você tá vencendo dos Patriots, que, enfim, tem essa questão toda, como os ouvintes sabem, dessa rivalidade, da gente sempre perder. Por 24-16, faltando 4 minutos para terminar o jogo. E a gente perder em uma situação dessa, do jeito que foi, é de realmente partir o coração. E última coisa, Danilo, a interceptação do Big Ben, ela foi, eu acho que você nem conseguiu descrever o quão ridícula ela foi. Porque ela foi num fake news, ou seja, quando o quarterback ele finge que ele vai ajoelhar na bola para parar o relógio, e ele lançou a bola pro Eli Rogers, ou seja, não, velho, não tem pra que lançar a bola pro Eli Rogers. A gente tinha o Martavis Bryant no jogo, que tinha feito 2 recepções magníficas, inclusive uma pra touchdown com uma das mãos, pelo amor de Deus. Aí o Big Ben me procura o Eli Rogers no último lance do jogo e lança uma interceptação. Então, assim, foi realmente de partir o coração. Realmente de partir o coração. E outro detalhe dessa partida que deve ter deixado ainda a cicatriz mais dolorida para o torcedor de Pittsburgh foi porque, com essa vitória dos Patriots, New England assumiu a seed 1 da AFC e acabou conquistando a seed 1. Porque os times ficaram cabeça a cabeça desde o início da temporada até o final da temporada regular. Os dois times acabaram com o recorde 13-3 e os Patriots venceram no critério de desempate. Então, assim, isso também acabou mexendo com o panorama para os playoffs. Pittsburgh acabou eliminado, salvo engano, para os Jaguars. Os Patriots enfrentaram os Jaguars na final da NFC, acabaram para o Super Bowl. Dessa vez fomos derrotados para os Eagles, mas poderia embaralhar tudo ali. É isso. Deixa eu só conferir qual foi o duelo divisional, mas é exatamente isso. Foi Titans. O Patriots jogou com o Titans. Isso. Enquanto... eu peguei a temporada errada, peraí. Mas é isso mesmo. Enquanto o Steelers recebeu, sei lá, a melhor defesa da temporada, que era Jacksonville, o Patriots recebeu o Tennessee Titans, que ainda era um time se estabelecendo, entendendo o que é que estava acontecendo ali. Isso. O 45-42 pro Jaguars no Heinz Field e 35-14 pro Patriots contra o Titans no Gillette Stadium. Maldito Todd Haley. Esse jogo do Jesse James eu só lembro do tal do Mãozinha, cara. No grupo de WhatsApp do time. Puta que... Aí, você não tá entendendo, cara. Que maluco chato, cara. Aí, eu espero muito que o Mãozinha esteja ouvindo o podcast, cara. Que torcedor chato, cara. Não, porque é óbvio que foi touchdown, cara. Porque se ele cruzou o plano de gol, já é touchdown. Cara, mas ele cruzou o plano de gol sem posse da bola, cara. Não interessa, ele cruzou. Não interessa, cara. Não tinha posse da bola. E aí ficou essa mesma discussão, mesmo argumento, batendo de um lado do outro por, sei lá, 40 minutos. Foi insuportável. Até a hora que eu parei de responder, ele não aguentava mais. Eu não sei nem como é que ele teve força de ficar discutindo, porque eu juro por Deus, depois que acabou o jogo, eu desliguei meu celular e fiquei basicamente depressivo. Sem brincadeira nenhuma. Eu não queria ver, eu não queria escutar, não queria nem lembrar que existia um esporte chamado futebol americano. Eu não queria. E eu acho engraçado esse jogo porque eu não vi a partida ao vivo. Eu tive um compromisso de última hora e sabia que ia ser um jogo importante para os Patriots. Eu pensei, não, vou deixar aqui gravado na TV de casa. Eu vou desligar meu celular, me desligar do mundo e amanhã, logo quando eu acordar, vou pra TV e vou ver o jogo. Fiz isso, consegui ficar sem mexer no celular, acordei, fui lá ver o jogo na TV.
Quando eu coloco na gravação, aparece. Esse título não foi gravado corretamente. Eu acho que choveu na hora da partida, deu algum problema que não gravou o jogo. Eu fiquei, putz, não é possível isso. Fiz todo esse esforço pra ver a partida e agora eu não consigo. E meu irmão já tava no meu ouvido, que meu irmão torce pros Patriots também. Ele já tava querendo meio que comemorar comigo, mas não sabia muito bem o que fazer, que eu falei pra ele, não me fale quanto foi o jogo que eu vou ver. Aí eu peguei no YouTube, vai ter que ser nos highlights mesmo. Vi lá, acho que eram 8, 10, 12 minutos de highlights. Tava vendo a partida, poxa, começamos mal, estamos tomando aqui. Aí quando os Patriots viraram o jogo, eu, pronto, é agora, já foi, ganhamos a partida. Aí teve aquela recepção de 70 jardas do Juju que mostrou a péssima defesa que os Patriots tinham em 2017. Eu pensei, não é possível. Aí rolou o touchdown do Jesse James, eu falei, inacreditável. E aí quando eles reverteram a marcação, no momento eu pensei, não entendi muito bem o que aconteceu, mas eu gostei. E aí quando o Harmon conseguiu a interceptação, eu saí correndo pela casa, abracei meu irmão, e assim, foi muito engraçado essa situação toda. É isso, cara. A gente largou o celular, desligou o computador no cantinho, ficou deitado em silêncio no escuro, contemplando o que ia vir da vida. Porque claro que a vaga de playoff ainda estava muito próxima. O Steelers ainda precisou vencer as partidas seguintes para confirmar a Seed 2 e bye week, mas a classificação tava próxima. Só que, porra, você sentiu o cheiro da Seed 1, bicho. E ter ela arrancada em decisões assim, todo torcedor tem alguma decisão desse tipo contra o seu time. Isso, às vezes até no tribunal, tá aí o Deflategate que não deixa a gente mentir. Sempre tem uma história dessa, mas, porra, na hora assim é complicado. E venhamos e convenhamos. Somos clubistas, enfim, defendemos o nosso time, mas sendo muito sincero, não foi recepção. Não foi. Deveria Fale ter por sido. você. Aí, na boa, eu vou te passar o contato do Mãozinha. E aí tu manda um áudio pra ele falando isso, beleza? Assim, não vou entrar em detalhes, até porque eu não lembro da regra naquela época, enfim, não vou entrar, mas eu lembro claramente. Ninguém sabe, Germano. Oi? Mano, nem os juízes sabem, porra. Para. Exatamente. Não precisa de... Então, assim, mas eu lembro que claramente, depois que eu saí do meu estado depressivo por causa do jogo, eu fui realmente olhar, né? Porque, pô, eu queria entender o que tinha acontecido. Ser um herói. E eu lembro que eu li, e pelo que eu entendi, realmente não tinha sido recepção. Ou seja, pela regra da época dizia que aquilo não era recepção. Porém, eu acho que pra todo mundo que viu o lance, vamos excluir a regra, vamos fazer hipoteticamente, vamos excluir o que a regra dizia. Eu acho que pra todo mundo que assistiu a recepção, ou assistiu o lance, entendeu que aquilo tinha sido uma recepção válida. Então, assim, pela regra não foi, pelo menos na minha opinião não foi, mas deveria ter sido. Então, o problema, na minha opinião, ali foi que a regra era mal redigida. Ponto. Essa jogada, inclusive, fez um sticker que eu mandei pra você, Danilo, no grupo do Your Job. Que o pessoal lá do grupo do Vasco tava reclamando tanto dessa jogada. E o Marcelo, eu não entro em discussão muito. O Marcelo pistola é legal. E aí o Marcelo pistolando, que não teve futebol move, e aí fizeram a figurinha do Marcelo com beca da formatura dele, segurando o diplominha, aí botaram o escudo do Patriots no peito, escrito, não houve futebol move. Aí agora, toda vez no grupo que o Marcelo pistola sobre o Patriots, alguém manda a figurinha, não houve futebol move. Não houve futebol move. A gente tem um paralelo, que é o seguinte, a chefia, que é o Ricardo, vocês acho que vão lembrar do jogo, naquele jogo que a gente teve contra o Bengals, aquela do Perfect, enfim, aquela confusão toda, a gente também tem uma figura do Ricardo, que é ele basicamente morrendo numa cadeira plástica, depois do jogo, passando mal, real, assim, a pressão dele caiu, caramba, 4, e o pessoal tirou uma foto dele, assim, totalmente desfalecido na cadeira, porque ele não sabia o que fazer. Então, é basicamente o paralelo que a gente tem aí dos Steelers em relação a isso. E eu acho que sobre essa jogada, também concordo, para mim não foi recepção válida. Acho que a regra naquele momento estava errada, porque para mim aquilo deveria ser uma recepção, mas estava na regra, os juízes tinham que seguir. Só que ficou claro que a regra estava, entre aspas, errada, que logo na off-season seguinte, a NFL e os owners aprovaram uma mudança na regra da recepção,
justamente por conta dessa questão de Jesse James e toda a polêmica que teve. E agora só uma criticazinha pro Jesse James é que ele poderia ter feito algo melhor ali. Ele não estava cercado por ninguém, estava completamente livre, era só ele pegar a bola e nem precisava se esparramar no chão. Se ele deita de costas e garante a recepção, tava tudo ok, mas parece que ele já queria ir comemorar logo e acabou vacilando. Não, na verdade foi o seguinte, é porque, não é assim, pelo menos pelo que eu lembro do lance, não é que ele se jogou na endzone, é porque ele já recebeu o passe meio que caindo. E aí ele não teve controle, ele não conseguiu entrar normal, ele recebeu o passe já caindo, por isso que ele caiu e a bola bateu no chão. Se ele tivesse recebido, plantado, digamos assim, os 2 pés corretamente e se jogado, com certeza a bola não teria saído. É porque ele já recebeu o passe caindo, ele tropeçou antes e esse foi o grande problema. Isso, o grande problema é que a regra estava errada e é isso que vale. Para os efeitos desse podcast, aquilo foi um touchdown que a regra não quis marcar. É isso. Tudo bem, gente. A gente passou por muitas coisas positivas e muitas dolorosas nesse programa. Vamos dar por encerrado. E eu queria agradecer a presença do Arthur e do Bruno e dar uma oportunidade para que eles... Tem torcedor do Patriots ouvindo isso aqui, eu tenho certeza, para que mais pessoas conheçam o trabalho de vocês. Arthur, obrigado pela tua presença, cara. Poxa, eu que tenho que agradecer, muito honrado de participar do podcast de vocês. Como disse no início, apesar de toda a rivalidade, Steelers é uma franquia que eu admiro bastante por toda a sua história. Como o Bruno próprio disse, são os únicos 2 times da NFL que têm 6 títulos do Super Bowl. Isso nunca será apagado. E quem quiser mais encontrar um pouco do meu trabalho, da galera lá do Patriotas, que assim como o pessoal do Do Your Job traz um excelente podcast para os torcedores dos Patriots, é só procurar no Spotify, no Deezer, em qualquer plataforma, o nome Patriotas, e também nos seguir nas redes sociais, no Instagram, YouTube, Twitter, Facebook, tudo é só você colocar lá Patriotas ou NE Patriotas que você vai nos encontrar, além do nosso site, que mesmo na off-season a gente consegue atualizá-lo semanalmente com matérias feitas para você, torcedor, e ao nepatriotas.com.br. Ainda mais agora com a chegada de Ken Newton, que a gente tem uma pauta bomba, uma pauta quente para comentar, e muita gente está opinando, então a gente também quer trazer você para essa discussão sobre Ken Newton e sua vinda aos Patriots. Novamente, muito obrigado pelo convite, amigos. Só relembrar para quem for procurar, nessa época, eu recomendo que você procure direto NE Patriotas. Se você botar Patriotas, tem um potencial de sair um conteúdo que talvez você não goste. Bruno, obrigado pela tua presença. Fala mais pra gente do Your Job. Obrigado a vocês por abrir essa porta aqui para a gente trazer um pouquinho do nosso trabalho, né? Do Your Job tá saindo aí toda semana, mesmo durante a pandemia. Em qualquer rede social pode procurar a gente lá no @Do Your Job Podcast, Instagram, Twitter, em qualquer agregador de podcast, no Spotify, no Deezer, estamos lá também com Do Your Job. Ouve lá, como o Arthur falou, pauta quente, falando de Cam Newton, sobre como ele vai perder essa vaga para o Steelers, né? Ainda estou muito confiante no meu menino, não vou entrar nisso agora, mas tem muito material bom lá. A gente está começando a soltar matérias nos últimos 2 meses aí, né? Aumentando o tamanho do Your Job. E também tem conteúdo meu saindo lá no canal Zona FA, @canal Zona FA em qualquer rede social. Tem o curso lá, o Whiteboard Zona FA, que é bem baratinho, sai a R$12,90 o pacote mais básico, R$18,90 o pacote mais caro, que são reuniões, no mais barato é uma mensal, no mais caro são 2 mensais. A gente ensina futebol americano desde o básico, né, até o mais avançado. A gente assiste jogo junto, cria grupo de estudo no Discord, tem bastante coisa, então confere lá. E na minha página, no @coachbarandas, em qualquer rede social, Instagram, Twitter, YouTube, Facebook, o que vocês quiserem, eu tenho soltado cada vez mais material sobre futebol americano. Tem o raio-x da jogada, onde eu destrincho jogadas tanto de college, da NFL, do FABR. Tem agora o programa novo, que é o Film Room, que eu trago um jogador para analisar os próprios vídeos dele, que nem no Film Sessions da NFL, e vai lançar também o X&O's, onde eu ensino um conceito de futebol americano, um conceito ofensivo, desde o básico, desde o rascunho ali do desenho, até a parte de vídeo. Beleza? Então, se você quiser aprender um pouquinho mais de futebol americano, né, não só do Patriots, no Patriots você pode seguir a gente lá no Do Your Job, pode seguir aí o pessoal também do NA Patriotas, e para conteúdo geral de futebol americano, tem lá o Whiteboard no Zona FA, tem o meu canal, o Coach Barandas, que tem bastante conteúdo para você ver futebol americano até dizer chega. Maravilha. Seu Germano Coutinho, você quer dar suas considerações finais? Sim. Eu faço das suas as minhas palavras, Danilo, ao agradecer aos nossos convidados pela participação no podcast de hoje. Agora,
Assim, infelizmente não teremos um Steelers e Patriots esse ano, se tiver temporada, né? Que ninguém sabe. Não, pô, dá uma folguinha também. Rapaz, eu queria que tivesse, viu, Danilo? Porque pelo não, menos pô. a gente não ia enfrentar o Brady, né? Não, Ia ser para com interessante. isso. 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, pô. Aí, Rival de divisão? Deixa lá, bicho. Deixa lá. Resolver as coisas deles lá e a gente resolve as nossas, porra. Enfim, não, só queria realmente realçar essa questão do agradecimento. E, mãozinha, tamo junto. É isso, mãozinha. Se você tá pela primeira vez no Black Yellow Brasil Podcast, lembra lá de seguir @BlackYellowBR no Twitter, no Instagram. Tem um canal no Telegram com as notícias do Steelers, é claro, porque a gente teria notícia do Patriots. t.me/BlackYellowBR. Segue no Spotify, se você é de Spotify. Deixa 5 estrelas e um review se você é de iTunes. Se você é de outro lugar, assina o podcast para não perder mais nenhum episódio. Vocês sabem, mãozinha talvez não saiba, mas você, amigo ouvinte, sabe o que é que você tem que fazer. E divulga para mais pessoas, para a gente chegar a mais e mais torcedores do Steelers. A gente encerra por aqui essa edição. Voltamos na próxima quinzena, falando mais de Steelers. Se o calendário não me falha, a gente já vai estar muito próximo de temporada, de treinamento, então vai esquentando os tambores aí que já já a gente chega. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima. Pittsburgh's gone to the Super Bowl.